Fala aí, meus irmãos, vamos lá para mais um livro. Desculpa aí a última hora, mas a gente sabe que o livro que estamos é um livro um pouco comprido, né? Mas muito rico, bastante anotações. Tenho certeza que vocês vão levar muita coisa também e vai nos edificar bastante, né? O livro que nós estamos olhando é o livro de Jó, né? Tem como tema central a bondade de Deus diante do sofrimento, né? E não se sabe ao certo quem escreveu. Cremos que essas coisas aconteceu por volta de 1100 a.C., mas não se tem data certa, tá? Tem dois versículos chaves que vale a pena a gente memorizar. E o primeiro é Jó 1, 21. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É um versículo muito rico, né? Muito usado, talvez até um pouco mal interpretado, né? Com certeza na nossa ligação a gente vai conseguir notar um pouco mais sobre isso, né? E o segundo é Jó 19, 25. Esse sim determina bastante sobre qual era o real pensamento de Jó diante dessas coisas que ele vivenciou. E diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra, né? A gente consegue ver muita riqueza na vida de Jó e conseguimos perceber que ele tem mais do que fé, né? A gente pensa a fé de Jó, a fé de Jó, a fé de Jó, né? E se torna até vã essa frase. Jó tinha muita fé, mas mais do que fé, ele tinha muitas outras qualidades, né? A gente consegue ver bastante no começo. Esse versículo que eu li primeiro é a resposta dele para sua esposa, né? Mas a gente consegue olhar e facilmente julgar a esposa dele, né? Falar que companheira que ele tinha. Bastou as coisas apertar um pouquinho e lá se foi ela. Já se virou contra ele, já se virou contra Deus. Mas se a gente se aprofundar e pensar nos detalhes, a gente consegue entender um pouco do que ela estava pensando. Talvez essa frase não foi uma frase irônica, não foi a frase de uma pessoa interesseira, mas foi a frase de uma mulher que amava seu marido e por um momento vivia ao lado de um cara se definhando, né? A gente sabe que Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, ferisse Jó, tirasse tudo de Jó, apenas poupou sua vida, né? Mas se a gente for pensar que isso, quanto tempo será que isso durou? Com certeza não foi coisa de um dia, como às vezes se a gente pegar firme conseguimos ler tudo em um dia, mas não é o relato de um dia. A gente vê que no livro de Jó fala que os meninos zombavam dele. A gente vê Jó falar que a esposa dele tinha nojo de seu hálito. Então, com certeza tinha muito mais do que isso, né? Muito mais mesmo. Para mim, uma das coisas que mais saltou foi quando ele, durante o tempo de sofrimento, ele fala: quem dera Deus tirasse sua mão protetora de mim e me permitisse morrer, para que eu o encontrasse, né? Então, mesmo diante do leito de morte, de todas as dores, de todo o sofrimento, e os amigos acusando e falando que Deus tinha o abandonado, que ele estava em pecado, que ele deveria achar um jeito de se reconciliar com Deus, Deus não tinha abandonado ele. E ele sabia disso. Por isso, tanta certeza ao ponto de falar que mesmo que ele morresse, ele viveria com Deus, né? E pensar nos detalhes, quando eles falam que ele estava só a pele e osso, que ele escapou por a pele do dente, de tão fraco que ele estava. Ferimento dos pés à cabeça, aquela secreção, todo aquele sofrimento, todo aquele fedor, tudo que ele perdeu de riqueza, né? A gente gosta de brincar bastante sobre números, né? Quando a gente está nas nossas ligações, né? E aí foram 1000 cabeças de gado, 500 jumentos, né?
7.000 ovelhas e seus pastores, 3.000 camelos roubados, todos os seus tratadores mortos, todos os seus 10 filhos foram mortos, né? Ferida por todo o corpo, a esposa o abandonou, os amigos mais chegados o julgavam, e mesmo assim ele estava lá firme. E a cada frase, a cada declaração, ele adorava o nosso Deus. E ele falava que Deus sabia o que fazia, que ele nunca questionaria o que Deus estava fazendo, porque Deus sabia o que ele estava fazendo. A única coisa que ele pede é que Deus tire a sua mão protetora e permita que ele morra. Grande história, bastante coisa para nós. Porque basta uma coisa não dar certo e nós já ficamos murmurando, achando que estamos abandonados por Deus, que coitadinho de nós, né? E pior, quando vemos algum dos nossos irmãos passando por dificuldade, muitas das vezes fazemos igual os amigos de Jó. No mínimo está em pecado, olha lá. Não estar dizimando, está falhando em alguma coisa. E a gente não pensa que pode ser algo que Deus tem para a vida dos nossos irmãos, né? A gente foi lembrado em Hebreus, em Tiago, né, que toda aprovação produz algo bom para nós. Mas, se a gente foca em Jó, sem a devida atenção, possamos pensar que o que vai produzir é riqueza, é em dobro, né? E devemos ter cuidado, porque nem sempre vai produzir material, mas muitas das vezes vai ser espiritual. Sem contar que, se nós podemos prestar atenção em tudo que passamos, conseguimos adquirir muitas coisas para poder edificar e abençoar outros irmãos que vão passar por essa dificuldade posteriormente. Mas para isso a gente tem que abandonar o nosso egoísmo, parar de se achar coitadinho e parar de pensar que Deus é quem está fazendo as coisas erradas. Porque os planos de Deus são perfeitos. Mas hoje, mais do que isso, o que eu quero para a nossa ligação é que vocês pensem em qualidades além de fé de Jó. Eu quero que nós saia bastante coisas além do fé de Jó, porque Jó tinha muito mais do que fé. E a gente consegue ver isso em cada detalhe, nos diálogos dele com os amigos, enquanto os amigos o julgavam, né? Uma das coisas foi paciência, porque mesmo quando ele exorta o amigo e ele fala: foram essas palavras que você veio trazer a mim de consolo, né? Talvez nós não teríamos nem a paciência de ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir o nosso pastor quando vem com alguma exortação ou algum encorajamento, algum desafio para nós. Quem dirá amigos, né? Pessoas que são do mesmo nível que nós, às vezes até mais inferior, em grau de estudo ou de proximidade com Deus, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Ah, e tem mais uma perguntinha pegadinha, hein? A pergunta é: por que que Deus devolveu tudo em dobro, menos os filhos de Jó? Essa pergunta eu quero a resposta também à noite. Não esqueça da pergunta do Ney também para a gente responder hoje. Tá bom? Boa noite, até mais tarde.